A janela de transferências do futebol brasileiro fechou nessa terça-feira às 23h59, mas seu time ainda pode contratar jogadores. E é sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola trata. 21 atletas de nome, currículo, com passagens por seleção à disposição no mercado. E com o melhor a custo zero. Tudo isso a gente conta a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Antes de passar a lista de atletas disponíveis, só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é ruim para o torcedor do Vasco. O volante Jair teve uma série de lesões no joelho. O mesmo Jair que havia se contundido de forma grave na temporada passada, essa nova lesão atingiu o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial, além dos meniscos. Não há prazo para o retorno do jogador que se contundiu contra o Sport. Para contar que o Vasco anunciou a contratação de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade, que chega por empréstimo até dezembro do ano que vem. Ele pertence ao Galatasaray. Nicola, Vascão deve melhorar ainda mais com as chegadas de bons zagueiros, não acha? Humberto, na semana passada lá no Arena SPT eu estava elogiando os reforços do Vasco. O pessoal do Arena não concordou comigo, disse que os acréscimos não são tão interessantes. E eu acho o Robert Renan uma boa aposta, eu acho o Carlos Cuesta muito bom zagueiro, embora baixo. Gosto muito do Matheus França, acho que o Matheus talvez seja o principal desses reforços do Vasco. Quem mais foi contratado? Foram algumas aquisições, né? O Andrés Gomes, que inclusive já estreou com passe para gol do Ryan. E o último dos reforços, daqui a pouco eu lembro. Mas eu gostei do nível de contratações. Eu acho que o Vasco certamente melhora. Agora sim, bora começar a te explicar por que ainda é possível contratar jogadores, mesmo com o fim da janela de inscrições. Há uma permissão para atletas que estão desempregados ainda poderem ser registrados, mas com uma observação importante. Quero citar o caso do Marcos Leonardo, que discute com o Al Hilal a quebra do seu contrato. Digamos que nos próximos dias o Marcos Leonardo rescinda com o Al Hilal. Ele não pode ser contratado pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Galo ou por qualquer outro clube. Isso porque no último dia da janela de inscrições ele seguia empregado. São permitidas as contratações apenas de atletas que já estavam desempregados antes do fim da nossa janela de transferências, e essa data é justamente a terça-feira que acaba de se encerrar. Feito esse registro, bora começar a trazer nomes e jogadores importantes livres no mercado. Quero começar falando sobre goleiros. Você lembra, obviamente, do Marcelo Groi, né? Jogador que fez história com a camisa do Grêmio. Hoje, com 38 anos de idade, ele havia trocado o Grêmio pelo futebol saudita em 2019. Passou por lá pelo Al Ittihad e estava jogando no Al Kholoud. Inclusive, na semana passada, chegou a ser cogitado como possível reforço do Grêmio. O negócio não avançou e o Marcelo Groi segue disponível no mercado. Queria citar um outro goleiro, também brasileiro e mais jovem, Jean, com passagens por Bahia, São Paulo e Atlético Goianiense. Fez boa passagem pelo Cerro Porteño, mas acabou perdendo espaço com a volta do Gatito. O contrato dele foi rescindido em maio, lá no Paraguai, e o Jean está em busca de oportunidades no Brasil ou no exterior. Para falar sobre lateral direito, confesso que essa posição é a mais carente da lista que eu vou passar a partir de agora. Hugo Malo, lateral direito espanhol, 34 anos de idade, já esteve no Brasil vestindo a camisa do Internacional. Também passou pelo Celta da Espanha e estava jogando no Ares da Grécia. Não teve seu contrato renovado por lá e, por estar livre no mercado, pode ser registrado por times brasileiros que buscam lateral direito. Na zaga temos boas opções, começando por Zuma, zagueiro francês, 30 anos de idade, disputou a última temporada pelo Al Orobá da Arábia Saudita. Antes, já havia defendido o Chelsea, o West Ham e o Everton, 3 times importantes do futebol inglês. Coleciona passagens por seleções, pela seleção do seu país, seria titular para mim em vários dos clubes do futebol brasileiro da Série A. Quero chamar atenção também para Luizão, atleta de só 23 anos de idade, zagueiro, revelado no São Paulo. Ele formava a dupla de zaga na base do São Paulo com o Beraldo. Acabou saindo do tricolor, brigado, foi jogar no West Ham, não teve tantas oportunidades por lá. Coisa de 10 dias atrás, o West Ham e o Luizão assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O Luizão está à disposição e livre no mercado. Antes dessa rescisão, ele chegou a ser sondado por Corinthians, Palmeiras e Santos. Na oportunidade, o West Ham preferiu não negociá-lo por empréstimo, era a condição pedida pelos times brasileiros. Para completar mais 2 zagueiros, esses mais veteranos, Bruno Vini, 34 anos de idade, formado no São Paulo, passagem por vários clubes do Brasil e do exterior. Ele conseguiu recentemente a quebra do seu contrato na justiça com o Vitória. 4 partidas na temporada passada, chegou a defender a camisa da seleção brasileira e está desempregado desde o começo do ano. Já Eric Boteguin é pouco conhecido no Brasil, até porque fez praticamente toda a sua carreira no futebol holandês. Hoje com 38 anos de idade, passagens pelo Modena da Itália, antes jogou pelo Zwolle, pelo NAC, pelo Groningen e pelo Feyenoord, o momento áureo, o seu principal momento da carreira. Bora falar sobre lateral esquerdo. Tem jogador até que já passou pelo Real Madrid, eu me refiro a Reguilón, atleta espanhol de 28 anos de idade, com passagem pela seleção espanhola.
esteve no Tottenham, também jogou por Brentford, United, Atlético de Madrid, Sevilha, além do Real Madrid, de quem já falei, seria excelente alternativa para clubes brasileiros, titular absoluto em praticamente todos. Você vai lembrar do Smiley, lateral brasileiro que fez o melhor momento da sua carreira jogando com a camisa do Shakhtar Donetsk, né? Pois bem, ele quase foi pro São Paulo há um ano. Acontece que ele preferiu se mudar pro Lille da França, até que conseguiu jogar bastante por lá, 24 partidas, um gol e 2 assistências. O Smiley, hoje com 35 anos de idade, não renovou o contrato na França e está livre à espera de propostas. Para completar, outro jogador que foi especulado no São Paulo, Mário Rui, lateral esquerdo, português de 34 anos de idade, passou por Napoli, Roma, Empoli, Parma, entre outros. O fato de estar livre também lhe permite assinar com qualquer clube brasileiro. Bora para os jogadores de meio campo, Fernandinho, hoje com 40 anos de idade, não joga desde que não renovou seu contrato com o Atlético Paranaense no fim do ano passado. Tem atuado como comentarista esportivo, também foi visto fazendo cursos de gestão da FIFA, mas nunca anunciou de forma oficial a sua aposentadoria, até por isso estou colocando ele nessa lista. Atleta que com a camisa do Furacão no ano passado, somou 46 jogos com 8 gols e 7 assistências, números bem interessantes. Aquele mesmo que passou por seleção brasileira, jogou no Manchester City de Guardiola, entre vários outros clubes. Gabriel Pires, volante de 31 anos de idade, defendeu Benfica, Botafogo, Fluminense, entre outros. Não atua desde 12 de abril, quando defendia uma equipe pequena da Grécia chamada Panseraikos. O contrato foi rescindido de forma amigável no mês de junho e o Gabriel Pires também pode jogar por aqui. Para completar mais 2 sugestões de meio-campistas. A primeira delas, bem interessante, Rafael Carioca, que já passou por clubes grandes no Brasil, hoje tem 36 anos de idade e saiu recentemente pela porta da frente do Tigres no México. Ele é muito ídolo por lá, foram 8 temporadas e 334 jogos. Acontece que depois de todo esse período, entendeu-se que não seria por bem renovar o contrato. E o Rafael Carioca passou a esperar por propostas de clubes brasileiros. Se seu time precisa de um veterano para recompor o sistema defensivo, se a proteção do sistema dos 4 zagueiros, pode estar aí uma boa oportunidade de negócio. A última oportunidade entre volantes, Andrei. Esse menino surgiu muito bem com a camisa do Vasco, hoje já tem 27 anos de idade. A verdade é que ele não conseguiu confirmar toda a expectativa. Depois de passar pelo Vasco, esteve no Curitiba, no Ceará e atuava pelo Atlético, equipe mineira que joga a Série B. Só 5 partidas no Atlético, não teve seu contrato, ou melhor, teve seu contrato rescindido no mês de junho e também está à disposição. Bora para os meias atacantes e um monte de nome estrelado. Quero começar por Eriksen. Dinamarquês, 33 anos de idade, já chegou a valer 90 milhões de euros enquanto defendia a Inter de Milão. O currículo também conta com passagens por Tottenham, Ajax e Manchester United. Inclusive, seu último clube foi justamente o Manchester United. Não houve a renovação de contrato. Recentemente, especularam o Eriksen como possível reforço do Grêmio. O Grêmio na busca por um camisa 10, colocaram esse nome, mas a história não avançou. O Grêmio ainda tinha um trunfo, a presença do Bright White, que também é dinamarquês. Acontece que o Eriksen não fechou com o Grêmio. O tricolor acabou se acertando com o William, ex-Corinthians. Quero contar também que Rafinha Alcântara, brasileiro, filho do Mazinho e irmão do Thiago Alcântara, é outra alternativa para o meio campo, 32 anos de idade. É bem verdade que o Rafinha Alcântara não entra em campo desde maio de 2024, quando defendia o Al-Arabi. Faz uma temporada que ele não joga, ninguém sabe ao certo os motivos dessa ausência no futebol. Oxlade-Chamberlain, você conhece, né? Meio atacante inglês, 32 anos de idade, acaba de deixar o Besiktas. Ele saiu do futebol turco no fim da temporada passada, lá pelo mês de junho. Defendeu Arsenal, Liverpool e chegou a jogar pela seleção inglesa por 35 partidas. A passagem do Besiktas com 50 jogos, 5 gols e uma assistência, alguém sem problemas físicos e que também resolveria o problema de vários meio-campos espalhados pelo futebol brasileiro. Passagem mais longa da carreira dele pelo Liverpool, onde esteve de 2017 a 2023. Quero completar a relação de meio-campistas para falar sobre Dimitri Payet, o mesmo que deixou recentemente o Vasco da Gama, rescisão de contrato de forma amigável. Payet tem 38 anos de idade. Em suas andanças pelo Cruz Maltino foram 75 jogos, 7 gols e 13 assistências. Currículo com passagens por Olympique de Marselha, West Ham, entre outros. Começou muito bem no Vasco, colecionou uma série de fãs, mas foi perdendo rendimento, especialmente por conta da sua queda física. Bora falar agora sobre atacantes. Esse aqui eu gosto bastante, Ziyech, 32 anos de idade, marroquino, está livre depois de uma passagem curta pelo Al Duhail do Catar. Jogou por Galatasaray, Chelsea, Ajax e Twente. Gostava muito do Ziyech, especialmente com a camisa do Chelsea, e depois especialmente pelo Ajax e depois pelo Chelsea. No Qatar foram só 12 jogos, 1 gol e uma assistência, enorme talento, muito bom no 1 contra 1, seria peça fundamental em quase todos os times grandes do futebol brasileiro. Já Dele Alli se tornou uma grande decepção no futebol internacional. Aquele mesmo inglês, hoje com 29 anos de idade, que fez história com a camisa do Tottenham, mas desde que deixou a equipe da capital inglesa, não conseguiu mais se acertar. Passagens discretas pelo Everton, pelo Besiktas e mais recentemente pelo Como. Nos últimos 2 anos, por conta de uma série de lesões, uma única partida disputada. Atleta com 37 aparições pela seleção inglesa. Depende muito da condição física, mas se for capaz de retomar parte daquilo que já foi, é também ótima alternativa. E se seu time busca centroavante, quero indicar Aboubakar.
Camaronês de 33 anos de idade, extremamente forte, jogador que inclusive já enfrentou a seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção camaronesa. Ele saiu recentemente de um time pequeno da Turquia, onde tinha números bons, 28 jogos, 8 gols e mais 2 assistências. Também havia estado no Besiktas. Passagem pela Turquia de 50 jogos, 25 gols e mais 5 assistências. Atleta que passou também pelo Porto, pelo Al Nassr, enfim, centroavante alto, forte, pesado, muito bom no pivô e extremamente eficiente no jogo aéreo. A pergunta que eu deixo para vocês: quais desses atletas que eu indiquei caberiam no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar quem cabe, quem não cabe. E aí, só para arrematar de vez esse vídeo, queria falar sobre janelas de transferências que ainda seguem abertas. A do Brasil já fechou, até por isso permite-se apenas a contratação de jogadores desempregados. Mas existem alguns mercados ainda abertos. A Ucrânia, por exemplo, permite a contratação de atletas até 6 de setembro. A Arábia Saudita, até 10 de setembro. Na Turquia, contratações estão liberadas até 12 de setembro, mesma data da Rússia. Para completar, a Grécia em 13 de setembro. Esses são mercados que costumam contratar jogadores brasileiros. E aí, o que você pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!